Porque meditar vai te tornar uma pessoa muito melhor, vai te tornar um líder melhor, um empreendedor melhor e vai te ajudar a seguir a tua jornada, a tua caminhada com muito mais leveza. Meu nome é Roberta Bonetti, eu sou psicóloga de formação, me formei em 2009 e lá no dia da minha formatura eu fui demitida. Eu trabalhava no Senai de Santa Catarina e o meu chefe me chamou algumas horas antes da minha formatura e ele me demitiu. Disse que era uma oportunidade para mim seguir em direção àquilo que eu queria, que era justamente ajudar as pessoas, trabalhar com a psicologia. Só que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, naquele momento, por eu ter vindo de uma família humilde, por eu ter passado por dificuldade e por eu ter a crença na minha cabeça que ficar sem emprego seria o fim, seria acabar com a minha sobrevivência. Naquele momento eu caí numa depressão profunda. Eu tive crises de ansiedade que me deixaram 3 meses trancada dentro de casa. E eu vou te falar mais, se eu não tivesse amigos, se eu não tivesse uma rede de apoio, talvez eu estivesse ainda trancada dentro de casa. Nessa minha rede de apoio, uma pessoa chegou até mim e me falou assim: Roberta, você precisa de ajuda e não é só a terapia tradicional. Eu já era psicóloga, eu já estava fazendo terapia, só que só a terapia tradicional não estava me ajudando a sair do buraco aonde eu tinha me colocado. Pensamento repetitivo de você não é boa o bastante. Sim, porque na minha cidade, lá do interior, da onde eu vim, se você é demitido por 2 motivos. O primeiro é porque você fez coisa errada. Então você fez alguma coisa errada, então te mandaram embora. E a segunda, você não é suficientemente boa o bastante. E você não ser suficientemente boa o bastante, alimentar esse pensamento dentro de ti, te coloca numa paralisia total. E era assim que eu estava. Eu estava deixando um CD tocar dentro da minha cabeça dizendo: você não é boa o bastante. E se você não é boa o bastante, você não tem condições para abrir teu consultório, você não tem condições para ajudar outras pessoas, você não tem condições para se movimentar. E a nossa mente faz isso com a gente. Ela nos coloca nesse estado de insuficiência para que a gente não precise performar, para que a gente não precise mostrar o nosso melhor, mostrar quem nós realmente somos. Mas aí surgiu um anjo na minha vida que disse o seguinte para mim: Roberta, vai fazer uma sessão de acupuntura. Vai fazer uma sessão de acupuntura, quem sabe isso te ajude a sair desse buraco. E realmente me ajudou naquele momento. Só que o que eu quero contar para você é o contexto por trás do que eu fiz ali. A acupuntura são agulhas que são colocadas em pontos estratégicos no teu corpo que vão liberar serotonina, dopamina, vão liberar químicas, endorfinas no teu corpo que vão ativar o teu sistema para que você possa se sentir bem, para que você possa restabelecer o equilíbrio e a saúde. Só que naquele momento, eu morrendo de medo de agulhas, o que aconteceu? Eu simplesmente parei aquele CD de eu não sou boa o suficiente e o CD que tocava naquele momento era o estado de presença, eu com aquelas agulhas no corpo. Eu saí do consultório super impactada, me sentindo bem, me sentindo leve, como se eu tivesse dado uma pausa nesse CD e eu tivesse recuperado a minha confiança, o meu poder. Eu saí do consultório e eu fui abrir o meu consultório de psicologia, eu voltei a estudar, terminei um relacionamento tóxico, várias coisas foram acontecendo e eu falei, peraí, eu preciso estudar mais disso. Eu fui estudar acupuntura e eu comecei a descobrir o poder, o poder que o nosso cérebro tem, porque a acupuntura são canais de energia, são pontos estratégicos que estão ligados ao cérebro, que voltam para a gente com respostas positivas. E nesse processo eu comecei a estudar neurociência. E aí eu fui entender o que a meditação faz no cérebro de uma pessoa. E quando a gente tem esse entendimento de o que a meditação faz, como que ela regula os nossos sistemas internos, a gente começa a saber exatamente o que está acontecendo conosco. Porque nada está acontecendo aqui fora. 90% dos problemas que a gente tem acontecem no nosso mundo interno. E quando a gente aprende a olhar para esse mundo interno, a limpar esse mundo interno, a ter uma clareza desse mundo interno, a gente começa a resolver as nossas questões com muito mais facilidade, com muito mais agilidade. E foi isso que eu fiz. Eu fui estudar neurociência, eu fui estudar, enfim, várias linhas aí de meditação, de respiração, e eu encontrei um caminho para que eu pudesse diariamente limpar a minha mente, assim como eu tomo banho todos os dias, assim como eu limpo o meu corpo todos os dias, assim como eu alimento o meu corpo através da
do alimento, né, através da atividade física, eu alimento também a minha mente, limpando ela, clareando ela, tirando toda a bagagem emocional que ela tem, que a gente acumula no dia a dia com o estresse, com experiências do dia a dia. Eu quero que você agora tenha um entendimento de como a meditação pode te ajudar, sim, a você limpar a tua mente, tirar a carga, o peso emocional das experiências do dia a dia e viver a vida com mais leveza e tomar decisões com mais clareza. Primeiro, você precisa entender que o exercício do cérebro é o pensamento. Então, assim como você vai lá para a academia e você faz um exercício de abdominal, você faz um exercício, né, para o bumbum, para os braços, para você ficar mais forte, que vai trazer uma mente mais forte para que você possa se tornar inabalável, para que você possa se tornar antifrágil em relação às experiências do dia a dia, é o pensamento. Só que esse pensamento por pensamento, ele é fraco para ele combater a si mesmo. Ou seja, quando você senta para você meditar, você tem uma tendência a querer não pensar em nada. E o fato de você não querer pensar em nada, é aí que vem mais pensamentos ainda. Então, aprender a dominar esse pensamento com práticas de respiração vão te trazer mais clareza, vão fazer com que você consiga entrar num estado meditativo com muito mais facilidade. Quando você começa a dominar a tua mente através da respiração, o que começa a acontecer com você? A tua amígdala cerebelar, que está lá no teu sistema límbico, no centro das tuas emoções, ela começa a se autorregular. E essa autorregulagem faz com que todo esse emaranhado que está dentro de você, de crenças, de pensamentos, de situações, de ocorrências do dia a dia, vá diminuindo. E daqui a pouco você vai se sentindo mais leve. Daqui a pouco você vai se sentindo mais em paz, mais tranquilo, você vai se sentir pleno e completo. Não falta mais nada em você. Quando lá naquele momento eu dei uma pausa naquele CD que estava tocando dentro de mim e eu vim para o presente, eu recuperei a minha força, eu recuperei o meu poder porque não tinha mais uma mente me dominando. E é isso que eu quero que você faça através de práticas de respiração. Eu quero que você observe mais a tua respiração. A gente vai fazer uma prática muito simples de 2 minutinhos aqui para que você possa sentir o poder que você tem ao respirar e ao colocar atenção nessa respiração. Outro ponto importante, quando você começa a pensar sobre os teus pensamentos, ou seja, não brigar com os pensamentos, mas observar as historinhas que você se conta, observar essa mente, para que aí você possa direcionar a tua atenção para a respiração, você começa a ativar o córtex pré-frontal, que é a área da clareza, que é a área que vai fazer você tomar boas decisões, que é a área que vai fazer com que você se sinta em paz plena, é a área que vai fazer você ver o caminho aberto aqui na frente, sem interrupções. Vai fazer com que você olhe para as experiências do dia a dia com mais leveza, sem imaginar um elefante na sua frente. Às vezes é só uma mosca, só que ela está tão perto que você não consegue enxergar a realidade. Eu quero que você faça uma pausa agora e a gente vai fazer isso na prática. Eu quero que você realmente sente num lugar confortável e simplesmente feche os seus olhos. E quando você fechar os seus olhos, respire profundamente. Você percebe que um respiro, um inspiro, já traz um alívio? Então, solta o ar, relaxa. E quando você solta o ar, sente esse ar saindo pelas narinas. Quando você inspira, sente o ar entrando. Quando você expira, sente o ar saindo. Você vai sentindo a leveza e o quanto a carga vai sendo eliminada. Nesse instante, esse é o único movimento que você tem que fazer. Inspirar, expirar. E eu sei que a mente vai trazer um certo tédio. Ai, mas é só isso, eu vou ter que inspirar e expirar, vai ser só isso. É só isso nesse primeiro momento, então domine a tua mente. E fala, eu vou ficar aqui, inspirando, expirando, inspirando, expirando. Depois que você fizer 5 inspirações e expirações, você pode dar uma direção para essa tua respiração. E você pode inspirar e contar até 4. 2, 3, 4. Segura o ar, tranca a tua respiração, deixa o teu cérebro oxigenar. 2, 3, 4. E você solta em 6, mais lento que você puder. 2, 3, 4, 5, 6. Inspira, segura e solta. E assim sucessivamente. Você vai fazer 10 respirações. Então, 5 inspirar e expirar
e mais 10 com contagem. Você pode usar, você vai deixar as mãos sobre as pernas? Você pode usar as mãos para contar. Eu me perco mesmo, então eu conto. Conto com as mãos, com os dedos. Inspira, segura, solta. 2, 3, 4, 5, 6. Conta 2. Inspira. 2, 3. E assim sucessivamente. Quando encheu as duas mãos, você pode fazer um agradecimento, você pode colocar uma intenção para o teu dia, algo que faça você se sentir em paz, se sentir leve. A respiração, ela vai te tornar uma pessoa mais empática, uma pessoa mais compreensiva. A respiração, a meditação vai fazer com que você esteja com a tua mente mais dominada. Não que a mente te domine, você que está no controle. Depois que você terminou, você faz a tua gratidão, a tua intenção para o teu dia e se você quiser, fique mais um tempo aí. Curta essa sensação gostosa que a respiração te traz. E uma dica, nenhum dia vai ser igual ao outro. Se você respirou hoje e se sentiu super bem, e amanhã você foi respirar e a sua mente estava perturbada, você estava se incomodando com o ato de meditar, o ato de respirar, não deixe de fazer. Continue. Porque ainda assim você vai sentir os benefícios. Eu mesma, Roberta, muitas vezes eu sento para respirar, às vezes a minha mente está perturbada, mas aí lá, 10 horas da manhã, simplesmente acontece uma experiência e eu digo, ainda bem que eu respirei hoje de manhã, porque eu não reagi a essa experiência. Eu fui mais tranquila, eu fui mais leve nessa experiência. Eu quero que você tenha essa experiência também de leveza, de paz, de tranquilidade. Meditar assim, respirar, vai te tornar uma pessoa melhor. Respirar vai fazer com que você esteja mais presente e consciente. Respirar vai fazer com que você veja o mundo de outra forma e com isso você alcance mais resultados do que você vem alcançando hoje. Porque tudo está dentro de você. Quando você ajusta a tua lente, o teu mundo interno, teu mundo externo, ele corresponde, tá certo? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um comentário aqui pra mim, se esse vídeo fez sentido pra você. Já começa a seguir esse canal e a gente se vê no próximo, porque eu vou ainda trazer muitos conteúdos aqui sobre respiração, sobre meditação, tá certo? Super beijo e a gente se vê em breve.